Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live desta noite, para a glória do nosso Pai que está no céu. Hoje é dia 14 do mês 7 de 2024. Estamos aqui reunidos, para mais uma vez falarmos do trabalho de Deus. Nós vamos ler aqui o capítulo 6 de Efésios, do verso 10 em diante. Antes de nós começarmos esse momento de oração, esse momento de clamor, esse momento de palavras, eu quero pedir para que os irmãos dêem um like no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, O Despertar 607. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então o capítulo 6, do verso 10 em diante. As armaduras de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como se convém falar. Amém? Glória a Deus. Nós lemos aqui do verso 10 ao verso 20. Glória a Deus. É uma palavra muito boa no que diz respeito aos problemas que acontecem neste mundo. Para entendermos melhor isto, vamos voltar um pouquinho no tempo para entendermos o que se passou com a queda humana. Nós sabemos que no início da humanidade houve um problema muito sério, um problema muito sério. Deus pediu para que os primeiros antepassados não comessem do tal fruto da árvore, e eles terminaram comendo o tal fruto, começando por Eva, e depois Eva repassou isso para Adão.
E Deus falou assim: não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Eu não quero aprofundar muito isso, irmão, porque eu só voltei só para dar um exemplo. Então a Bíblia, ela diz claramente que o homem, depois que ele comeu do tal fruto, ele morreu. Ele passou a ser um zumbi na terra, por causa do pecado. E a Bíblia diz que o pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Então o homem morreu espiritualmente. Não é fisicamente. Mesmo que ele não tivesse caído, né, ele teria morrido normal, que é normal. Todo mundo nasce, cresce e morre. Seria um processo normal. Tem muita gente que pensa que pelo fato do homem ter caído, por isso que ele morre. Não. De qualquer forma, ele iria morrer fisicamente. Jesus, quando estava na sua época, ele dizia assim: és considerado vivo, mas está morto. Então o homem ele é considerado vivo, mas ele está morto. Por quê? Porque o homem tem o pecado. O homem ele tem o pecado. E isso faz toda a diferença na situação. E nesse momento que isto acontece, o inimigo ele passou a ter o domínio sobre os seres humanos. Por isso que a Bíblia fala, o mundo jaz do maligno. Ou seja, o mundo é dominado pelo inimigo. Entenderam? Então, essa é algo muito trágico na vida das pessoas. Nem Jesus, que era o Filho de Deus, foi poupado dessa situação. Ele mesmo foi levado para o deserto e lá ele foi tentado durante todos os 40 dias. Em particular, as 3 tentações, evidentemente. Então ele teve que fazer um jejum durante 40 dias e 40 noites para poder fazer uma divisão do bem e do mal, né? Para iniciar o seu trabalho providencial na terra. Então o inimigo ele passou a ter um certo controle sobre a humanidade através da linhagem de sangue maligna. Então o inimigo passou a ter esse controle. Então você vê que na época do judaísmo, então tinha muito aquela situação de nascer, de não nascer, de nascer primeiro, nascer. Tinha muitas essas coisas. De muitas mulheres. Em função dessa situação. A Bíblia diz também lá no Apocalipse 12, né? Eu não sei se é o Apocalipse 12, mas se estiver errado me desculpe, né? Diz assim: e caiu o grande dragão, a antiga serpente chamada de demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, e caiu com ele os seus anjos. Olha que situação. Então esse ser que era considerado uma serpente, que é a antiga serpente, ele não era uma serpente, apenas uma serpente, mas era um dominador de anjo. Tinha anjos sob seu controle. Então, uma vez que aconteceu isto, né, na humanidade, e uma vez que em outra passagem vai dizer assim: caiu do céu, Lúcifer, filho da aurora, tu que prostrava as nações, tu dizias: eu escalarei o meu trono acima das estrelas do céu. E no entanto foram precipitados ao mais profundo abismo. Então a gente percebe, irmãos, que o ser, que muita gente acha que é apenas uma serpente, e que não é,
é mais do que isso. Tinha domínio sobre anjo, teve domínio sobre Eva, fez Eva cair. A Eva passou para Adão, Adão passou para os seus filhos e a humanidade passou a ser uma humanidade com pecado. E o salário do pecado é a morte. Por isso Jesus falou: és considerado vivo, mas está morto. Então quando que o homem ele vai voltar ao seu estado original? Quando? É a pergunta que a gente faz para mim e para vocês. Como fazer? Como realizar? Aí quando a gente lê em Efésios 6:12, existe uma guerra no mundo espiritual entre os anjos do bem e os anjos do mal. E isso é refletido aonde, irmãos? No nosso plano físico. E por isso que a Bíblia vai dizer: não luteis contra a carne e nem contra os sangues. Luteis com as potestades espirituais dos lugares celestiais. É porque de lá que vem o comando. Lá que as coisas têm o domínio para os homens. E os homens passam a ser uma presa fácil por causa do pecado. Como resolver isso? Essa é a pergunta. É aceitar Jesus. É aceitando Jesus como único, exclusivo Salvador. Ser batizado é a única forma. Por quê? Porque quando Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia, ele foi e tomou a chave do inferno, da morte e do inferno. Ele tomou. E o nome dele passou a ter poder no céu e na terra. Ele foi o primeiro. Por isso ele foi constituído como um Messias vitorioso. Porque ele teve essa vitória. Poderia ser diferente? Poderia. Mas foi a única saída que teve. Ele se doou. E no momento que ele se doou, porque o inimigo ele estava feroz, ungindo que um leão, para não permitir que Jesus tivesse a vitória. Mas Jesus teve a vitória, porque ele se entregou. E quando ele teve essa vitória, ele se tornou o primogênito original na terra. Ninguém toma essa posição dele, ninguém. E quando você tiver com problemas, quando você tiver com isso ou com aquilo, você falando o nome de Jesus, você se liberta. Então aí a gente vê que nós temos que estar orando em função disso. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica e no Espírito. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica para todos os santos. A Bíblia diz exatamente assim. Então nós temos que entender que a coisa não é tão simples como a pessoa, como diz o outro, mamão com açúcar. Não é. A coisa é séria. Sempre foi. E hoje nós vivemos o período final, irmãos. Hoje nós vivemos o período final. O período da grande divisão do joio e do trigo. Por quê? Porque Deus ele quer trazer de volta o seu plano original dos homens. É isso que Deus quer. Porque Deus, ele é um Deus perfeito. E a sua criação também deve ser perfeita. Então nós cristãos dessa terra, se a gente não se unir no verdadeiro sentido, sabe para onde que vocês estão indo? Sabe para onde nós estamos indo? Para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum.
Você não vai, entendeu? Você não vai para o céu, não. Se você não levar a coisa a sério. Sair dessa situação do achismo. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Existe uma luta, irmãos. E a coisa é séria. A coisa é muito séria. Por isso nós estamos aqui falando dessa palavra que é Efésios 6, de 10 a 20, onde nós lemos que a pessoa não tem que se preocupar com a carne e nem contra o sangue, e sim com as potestades espirituais do mundo celestial. É porque de lá que vem toda a situação maligna para essa terra. Então, se vocês não conseguir captar esta mensagem, fica muito difícil. Porque o inimigo ele vai direcionar as pessoas como se estivesse direcionando robôs sobre a terra. A pessoa não tem liberdade de ação, não tem condição de fazer a coisa acontecer. Por isso é importante, por isso que Jesus morreu na cruz. Porque o inimigo ele tem muita força nessa terra. Haja visto que ele tem um exército poderoso de homens pecadores sobre essa terra, que faz exatamente a sua vontade. Então se torna difícil. Mas Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado nessa vida para fazer com que os homens entendam o seu trabalho, o trabalho providencial. Essa é a grande questão. Então estáis por fim firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então nós temos que se fortalecer nas armaduras de Deus, com a palavra, ter o entendimento, ter a consciência do verdadeiro sentido da coisa, para que a gente possa ser libertado. Jesus falou: se você conhecer a palavra, ela vai te libertar. Mas se você não conhecer, você vai virar zumbi. Essa que é a realidade. Você vai vegetar nesse mundo. Porque o inimigo ele não quer saber. Ele veio, a Bíblia diz, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem dó e piedade de ninguém. O inimigo ele trabalha dessa forma. Então se reveste pela couraça da justiça com a palavra verdadeira, com a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Fique com esta palavra, medite, ore cada vez mais para que todos nós sejamos abençoados. E não esqueça, dê um like e se inscreva em nosso canal, para que nós sejamos abençoados, para que mais e mais pessoas vejam este vídeo, em nome de Jesus. Amém?